Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Hoje a gente vai ter um papo sério sobre o Brasil, sobre, na verdade, quem de fato manda no Brasil e como que eles querem determinar o seu modo de viver e até mesmo controlar o que é verdade e o que não é verdade. A gente vai entender um pouco como essa distopia já é verdade, já é realidade. E eu vou te mostrar um pouco dos bastidores e da diferença entre o Brasil dos donos do poder e o Brasil real. O Brasil, o que pensa o brasileiro e o que querem aqueles que estão fazendo acordos por trás das nossas costas. Você vai ver e vai ouvir aqui hoje, você não vai ouvir em lugar nenhum. Por isso eu peço a você que sente o dedo no like e manda essa live para todos os amigos e principalmente, sempre peço, principalmente para os inimigos, porque afinal esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Esse negócio do like é importante, gente, porque e muita gente que tá assistindo o programa sequer está inscrito no canal. O like é impressionante. Quando eu peço para vocês darem like, vocês perdem um segundinho clicando no like, a audiência aumenta 20%, 30% por causa do algoritmo do YouTube. É uma coisa impressionante. Então, ajuda bastante. O que eu vou explicar hoje aqui é um programa mais denso hoje. Um programa que vai exigir um pouco mais de nuance, a percepção intelectual de vocês. Vai ser meio chocante para alguns, porque vai ser mais ou menos como se você entrasse na cozinha daquele restaurante chinês que você come, né? E você está acostumado a comer no restaurante chinês, e aí de repente você olha e vê o cozinheiro expulsando um bando de pombo, falando assim, show flango, show flango, e você pede frango lá o tempo inteiro. Você vai ver os bastidores, você vai ver a cozinha, né? A primeira coisa disso é que você precisa manter a sua liberdade e a sua privacidade na internet. E a única forma de você fazer isso é através de um VPN. E eu recomendo fortemente para todos há muito tempo o Proton VPN, patrocinador aqui do canal. Ele é extremamente fácil de usar. Tem para Windows, tem para Mac, você simplesmente instala, tem para iPhone, tem para Android, você instala no celular, faz o cadastro, é rapidinho, é barato. Custa no plano de 24 meses $4,49 por mês, no plano de 12 meses $4,99 por mês, extremamente seguro. As leis que regem a segurança são da Suíça, o código é aberto, não tem nenhum registro dos sites que você acessa na internet, então você fica protegido da polícia virtual, da polícia que quer determinar o que você pode assistir. É muito barato, eu recomendo sempre o pago, mas se você olhar aqui, ó, tem esse espaço pequenininho aqui, ó, cadastre-se gratuitamente. E aqui você pode escolher, ó, se você quer o Proton VPN Free ou o Proton VPN Plus. O link está na descrição. Se você usar esse link na descrição, você me ajuda. E tem um monte de gente, eu sempre vejo aqui as pessoas no chat dizendo eu estou usando VPN, eu sempre peço que as pessoas falem para que as pessoas entendam como um contingente cada vez maior de pessoas está usando VPN. Aqui, ó, o link está na descrição para você também poder recuperar o controle da sua internet. E eu vou abrir o programa de hoje com uma notícia que é uma notícia que pode parecer meio sugêneres para vocês, e vocês vão olhar nesse momento que a gente está vivendo de Brasil, ela pode ter passado despercebida por vocês, e é uma notícia que está publicada no meu Paulo Figueiredo Show, né, no site do Paulo Figueiredo Show, onde a gente tem as notícias, as principais notícias. Eu uso muito o site, inclusive, para dar evidência para notícias que não aparecem e que não tem muito destaque na velha mídia. E uma delas é essa aqui, a notícia do Estadão. O Estadão levantou nesses últimos dias, o Estadão levantou 160 milhões de reais entre emissões de dívida e um aporte da família Mesquita que foi absolutamente desprezível.
em uma operação desenhada para fortalecer um dos mais influentes jornais do Brasil, conhecido por fazer contraponto ao governo de esquerda e direita. Baboseira, porque o Estadão realmente dá uma no cravo e uma na ferradura, mas foi um jornal que não tem nenhum colunista de direita praticamente, eu não consigo me lembrar de nenhum. É um jornal que foi patrocinador e concordou com a censura do Alexandre, e depois viu que a coisa saiu um pouco de controle e tentou manter um safe face. Jornal extremamente antibolsonarista, como a gente pode dizer. Mas o que é interessante, se você for ler a notícia, é que eles levantaram uma debênture. O que é uma debênture, gente? Sem falar aqui coisa complicada. Debênture é quando uma empresa ela emite uma dívida. Ela diz assim, olha, vocês me emprestem dinheiro e eu vou pagar para vocês diante dessas determinadas condições. Em vez dela ir no banco, ela oferece essa dívida para as pessoas do mercado. E o Estadão fez uma debênture de 10 anos, só que é uma debênture mais teteia do planeta, porque ela é uma debênture de 10 anos que paga só resultado da distribuição de lucro da empresa. Então, e também fez uma dívida que foi levantada com o título perpétuo de ações. O que é isso? O que na prática significa isso em bom português para as pessoas entenderem? Significa que o Estadão fez uma vaquinha online, uma vaquinha de oligarcas, ele fez um GoFundMe, ele fez passou o chapéu entre oligarcas e empresários ricos para salvar um jornal que está morrendo. E eu quero conectar, obviamente, essa notícia com outras coisas para vocês. Eu quero conectar, vou ter que voltar um pouquinho na história, porque é uma coisa que eu explico em mais detalhes no meu curso O Fim da América e do Mundo Como Conhecemos. Aliás, eu quero agradecer imensamente aqui os 800 novos alunos do curso. Assim, as turmas se encerraram no sábado, as boas-vindas para os 800 novos alunos, uma turma grande, e agradecer aqui, mas no curso O Fim da América e no curso A Morte do Jornalismo eu explico um pouco melhor essa história, mas você deve lembrar de um tempo não muito longínquo, onde os grandes magnatas do mundo eram muitas vezes oriundos justamente dos grupos de mídia, né? Aquele arquétipo do Citizen Kane, né? O cidadão Kane. Nos Estados Unidos a gente tem os Oak Family, né? Oak Brothers, que fundaram o The New York Times, ou o Ted Turner, fundador da CNN, os Graham, que fundaram o Washington Post, o Rupert Murdoch, né? Que é o fundador da News Corp e da Fox News, consequentemente. Enfim, no Brasil mesmo a gente teve, claro, Chateau, lembra do Chateau, o rei do Brasil, Chateaubriand, Assis Chateaubriand, uma figura absolutamente abjeta. Depois, a família Marinho, Roberto Marinho, da Globo, os Bloch, da Manchete, os Tivita, da Veja, os Frias, na Folha de São Paulo, e, claro, nós tivemos os Mesquita, que família dos fundadores do Estadão, ancestrais aí do meu querido Fernão Lara Mesquita. E todos esses caras eram verdadeiros magnatas, porque veículo de mídia dava muito dinheiro. Deu muito dinheiro durante todo o século XX. E como é que o jornal ganhava dinheiro? O jornal ganhava dinheiro de 3 formas. Ele vendia o jornal, e com isso ganhava dinheiro vendendo o jornal. Até na época da Penny Press, que o jornal era praticamente de graça para as pessoas poderem comprar no volume, mas o jornal depois passou para um modelo onde ele era vendido por um valor que dava lucro. Depois você tinha um anúncio que era extremamente caro. Eu me lembro estou falando aí nos meus tempos de mercado imobiliário, de ter pago 100 mil reais em página do Globo, 100 mil reais dos valores de 15 anos atrás. Seria, se fosse atualizar pela inflação hoje, devia estar uns 200 quase, né? Para você botar uma página no Globo, e era disputadíssimo, você tinha que correr para botar uma página no Globo. E você tinha, claro, os classificados. Os classificados também eram uma extrema fonte de receita. E os jornais faziam isso num sistema de livre mercado. Os melhores jornais traziam os melhores conteúdos, tinham os melhores colunistas, né? Eu me lembro do meu pai ansioso
para receber o jornal O Globo de domingo para ler a coluna do Roberto Campos. Né? A gente tinha uma época onde a gente abria o jornal e ouvia a opinião do Roberto Campos. E outras figuras fantásticas. O próprio professor Olavo de Carvalho foi colunista do Globo numa época um pouco mais recente, né? E com isso os jornais tinham a maior audiência, a maior credibilidade e com isso a maior circulação, e aí tinha um anúncio mais caro e eles ganhavam mais dinheiro. Então, gerações de sucessores dessas famílias viveram de forma absolutamente nababesca com esse modelo. E essas pessoas passaram a fazer parte das elites, das verdadeiras elites sociais. E passaram a fazer parte do Beautiful People. E frequentar e serem extremamente poderosos e ficarem extremamente aconchegados com a turma do poder. Só que no meio tempo, enquanto esses oligarcas estavam lá multimilionários ou bilionários de forma meritosa, por terem prestado um serviço que a população reconheceu, vieram as tais disrupturas tecnológicas. Então, houve uma mudança grande na forma como as pessoas passaram a consumir conteúdo. E alguns diriam, eu estou entre esses alguns, que houve uma democratização. Essa palavra é uma palavra que as pessoas adoram usar, né? Então, mas eu acho que ela cabe nesse caso, uma democratização, de forma que se tornou mais fácil o acesso do público às coisas que as pessoas tinham nos jornais. Então, por exemplo, em vez de você hoje precisar de um classificado para procurar um emprego, para vender uma moto, etc., você passou a ter os eBays da vida, os Mercado Livre, você passou a ter os sites, as próprias redes sociais, onde você posta vendo uma moto, vendo isso, vendo aquilo, os sites de busca de emprego. Isso tornou muito mais fácil para as pessoas, né? Melhor para quem está procurando e melhor para quem está vendendo. E o Google, por exemplo, matou o Google e depois a Meta e aí por diante, eles mataram a forma do anúncio como existia, onde você começou a poder ter anúncios muito mais segmentados e pagar por cliques na forma de leilão. Então, o classificado morreu e morreu também a forma do anúncio da forma que era. E aí veio a rede social e a própria internet, os sites de internet, que mataram aquele antigo furo de reportagem. O jornal, lembra? Quem dava o furo ficava o dia inteiro com aquela notícia na frente de todo mundo. Então, só quem sabia era aquilo que saía. A própria CNN, as redes de notícias já deram uma matada nisso, mas, poxa, a revista Veja publicou uma reportagem única. 2 horas depois eu estou aqui no Paulo Figueiredo Show, me aproveitando, digamos assim, do trabalho investigativo que o jornal fez. Então, isso passou a perder completamente a relevância e as pessoas pararam também, perderam o hábito de ficar carregando papel e lendo o jornal. Então, recentemente, os jornais impressos praticamente acabaram. Os jornais que outrora tinham 500 mil de cópias, né? O Folha chegou a ter 500 mil de edições circulando, né? Hoje você olha a Folha de São Paulo, Estadão, etc. Esses jornais têm entre 30 e 50 mil jornais impressos de circulação, ou seja, 30 e 50 mil, se numa população de 220 milhões de pessoas, significa que não existe ninguém lê essa merda, negócio que simplesmente acabou. Então, uma coisa parecida aconteceu com os veículos de televisão, e é por isso que a gente vê tanto problema na Globo. A Globo vai falir, a Globo está com problema financeiro, etc, etc. E outros canais também passando por problemas, né? Nos Estados Unidos você tem fenômenos parecidos, muitos jornais e grupos de mídia em condições financeiras ruins. É claro que isso não está ruim para todo mundo, né? Muita gente se adaptou à nova realidade, tanto da esquerda quanto da direita. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, para falar da direita, o veículo para o qual eu trabalho nos Estados Unidos, que é o jornal The Epoch Times, algumas pessoas aqui não sabem que eu sou colunista da The Epoch Times nos Estados Unidos, e o The Epoch Times, as pessoas também não sabem que o Epoch Times é o 4º jornal do país em número de assinaturas. Então é um grupo que foi fundado há pouco tempo por refugiados chineses e que já tem mais de R$1 bilhão de receita. Você tem o Daily Wire, que inspirou
o Fio Diário, de onde nós estamos aqui transmitindo o Paulo Figueiredo Show, um abraço aí para o Marco Antônio, o Daily Wire, e aliás assinem o Fio Diário, tá aqui o link na descrição. O Daily Wire é um veículo que é recém-fundado, tem talvez aí 5, 6 anos, talvez um pouquinho mais, e já está com um faturamento de mais de R$1,5 bilhão de reais. Então, muito dinheiro. Você tem no Brasil o exemplo muito bem sucedido da Revista Oeste, com uma audiência gigantesca. A Jovem Pan tinha rapidamente se tornado líder de audiência, com um faturamento expressivo, ultrapassado a Globo News, estava conseguindo anunciante, até que veio o Sleeping Giant para fazer o cancelamento, mas estava com anunciante, estava com uma receita considerável, monetização, etc. Então, não é todo mundo que vai mal na mídia. O fato é que, se não fossem os bloqueios do Alexandre, eu deveria estar muito bem financeiramente, inclusive, né? Porque o meu número de assinantes e apoiadores vem crescendo. Mas então, o que há com os jornais? Né? Por que as circulações caem e as assinaturas dos jornais não decolam? A resposta para isso é muito, muito óbvia. Porque todos os jornais disputam a mesma audiência. Então você tem 70% do Brasil com ideias conservadoras, e a gente aqui no programa de hoje vai falar bastante sobre esses números. Eu vou apresentar números para vocês de um levantamento do IBEST que mostra o que o Brasil pensa sobre aborto, sobre redução da maioridade penal, o que o brasileiro está achando do governo Lula, etc. Mas nenhuma dessas ideias da maioria da população é replicada nos grandes jornais. Então 30% do país são disputados por 30 veículos de mídia, 50 veículos de mídia. Então, qual é a diferença? Eu não leio o Estadão, porque eu acho o Estadão uma porcaria. Você que está me assistindo aqui no Paulo Figueiredo Show, que agora acabou de virar líder de audiência, estamos passando a CNN Brasil, graças ao seu like. Você também não lê a Folha, você também não lê o Globo, você também não lê, sei lá o que tem mais de jornal. Então, você vai ler a Gazeta do Povo, vai ler a Revista Oeste, mas vai se desconectando da mídia tradicional e vai preferindo assistir o Paulo Figueiredo Show, entrar no site do Paulo Figueiredo Show e ler as notícias por lá. Mas uma parte dessa responsabilidade é dos próprios jornais, porque eles não buscam quem traz a audiência. Então, eu vou dar um exemplo aqui, a gente está falando do Estadão. Como pode o Estadão não ter mais colunistas de direita? Ou, eu vou além, como pode o Estadão ter perdido uma pessoa do quilate da Ana Paula Henkel, que hoje tem o programa mais assistido de política do Brasil na internet. Tá lá no Oeste Sem Filtro. Então, se você olha e fala assim, poxa, essa pessoa que está no Oeste Sem Filtro, antes a Ana Paula, extremamente bem sucedida nos Pingos nos Is. Você tem que olhar para Ana Paula Henkel e falar assim, pô, essa mulher é um fenômeno, a audiência adora ela, vamos contratá-la. Mas não. O Estadão consegue, não há disputa entre eles, o Estadão consegue perder a Ana Paula como colunista. Ou o Globo perde o Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino foi colunista do Globo há muito tempo. Né? Vocês lembram a Veja, o sucesso que a Veja teve naquele momento onde ela tinha... Tudo bem, pessoas que hoje a gente não sabe que não são de direita, mas que falavam com o público de direita, né? Lembra do Reinaldo Azevedo, da Joyce Hasselman, do Felipe Moura Brasil? Eu sei que não são exemplos muito felizes pra gente, mas são exemplos de pessoas que falavam com o público de direita, o próprio Constantino, o que houve, o Leandro Narlock, o desmonte que aconteceu com a Veja, né? Que foi meio que um embrião de vários bons nomes, e alguns outros nomes não tão bons. Né? Por que eu escrevo num jornal nos Estados Unidos, mas não escrevo em nenhum jornal do Brasil? Né? Eu tenho um programa que lidera a audiência no meu horário. Então, como é que pode? Nesse momento, a gente está com 1.500 pessoas a mais do que a Jovem Pan e disputando aí cabeça com a CNN. E só estamos disputando porque você esqueceu de dar o like no vídeo, porque senão a gente estava na frente. Então, a resposta para isso é que os jornais não são mais feitos para nos informar. Nós não somos mais os clientes do Estadão. Então, quem é o cliente do Estadão? Tcharam! Olha quem é o cliente. Tudo isso é para te dizer isso.
Olha quem é o cliente do Estadão. O cliente do Estadão são esses caras que dão 160 milhões de reais para levantar o jornal. Os clientes do Estadão e de todos os outros veículos de imprensa é o establishment, é o sistema, é o mecanismo, são os donos do poder, é o que você quiser chamar. E foi exatamente por isso que eu disse a Thaís Oyama, dentro da Jovem Pan, na época do 3 em 1, logo que eu estava começando na Jovem Pan, eu disse a frase que marcou a muita gente, quando eu disse o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de militância. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.